Eu fiz a pergunta aqui se o partido Missão e Renan Santos devem incomodar nessa campanha presidencial. Aí o pessoal está respondendo em uma avalanche de respostas aqui. Alan Batista, sim. Logic Vision, já incomoda, amigo. Rodrigo de Santa Catarina, Missão 14. Gil Zord, vai chegar tsunami. Matheus Neves, já incomoda muito. Miguel Fernandes, não só pode, como deve e irá se eleger. Sabrina, não só vai incomodar, como vai destruir, vai ser brutal. A turma que está apoiando aqui o partido Missão, principalmente no âmbito digital, está muito empolgada. Renan Lemos, Renan Santos será o nosso próximo presidente. Renan e a Missão vão fazer bonito esse ano. O futuro é glorioso. Várias mensagens de incentivo e ele já está nos ouvindo aqui, já está conectado, então já podemos iniciar a nossa entrevista. Eu vou começar justamente com essa pergunta ao pré-candidato pelo Missão, ao fundador do Movimento Brasil Livre e ao guitarrista Renan Santos. Renan, essas mensagens aqui empolgam você nessa campanha? Boa noite, Renan. Satisfação conversar com você. A satisfação ainda maior quando você lembrou que eu sou guitarrista também, né? Tô vendo aqui. Você já ganhou meu coração, pô. Obrigado pelo espaço. Sim, as mensagens me animam porque é um projeto geracional otimista, né? Boa parte dos projetos políticos no Brasil são projetos que ficam olhando pro passado para brigas, né? Ah, eu odeio isso, odeio aquilo, vou lançar uma candidatura para presidente para me vingar disso ou daquilo. Quando a gente tá olhando, cara, o futuro é glorioso, a gente pode aplicar uma série de políticas que alterem a dinâmica não só de poder no Brasil, mas a dinâmica de decadência econômica que o Brasil passa. Então, ter um projeto otimista traz as pessoas justamente para uma energia muito positiva, que é o que a gente está trabalhando para construir. Dá muito trabalho, cansa muito, eu confesso que eu estou bem derrubado hoje. Voltei do Maranhão, assim, numa turnê exaustiva, voltei doente do Maranhão, mas falo, não dá para desistir não dá para cansar, temos que trabalhar. E eu acompanhei muito do que você está fazendo aí em turnê, em visitas. Você está levando aí o nome do partido, Missão, que eu tive a oportunidade de conhecer antes de ser fundado por intermédio de Kim Kataguiri, quando ele veio aqui em Salvador na visita mais recente, ele já estava falando, Pablo, vai ter um partido aí e vamos ter candidato a presidente. Isso foi no ano passado, se eu não me engano, no mês de outubro, ou mês de junho, ou agosto, e ele estava falando a respeito disso. Me surpreende bastante, positivamente, você é um jovem, o partido é recém-criado, a sua pontuação nas pesquisas eleitorais. Às vezes, a depender da pesquisa, acima, inclusive, de políticos consagrados que já estão com cargos eletivos, tem uma grande visibilidade de mídia, por exemplo. O que é que você atribui a isso, Renan Santos? Eu levo muito a sério a pesquisa Atlas. O Atlas é um instituto que mais acertou as últimas eleições do mundo. Eles acertaram agora, assim, eles gabaritaram a eleição na Hungria, eles acertaram o Chile, eles acertaram a Argentina, eles acertaram os Estados Unidos. Nas eleições brasileiras de 22, eles foram um dos melhores. Então, eu confio na metodologia deles. Eu acho que eles antecipam tendências na metodologia deles, eles são muito felizes nisso. E na Atlas, inclusive quem contrata a tracking da Atlas vai se surpreender com os nossos números, mas na última Atlas eu ultrapassei os governadores, né? E o que eu atribuo nisso? Eu acho que assim, o que a gente propõe, como eu te disse, não é um projeto vingativo e tampouco não é um projeto preso a casinha, a currais, né? Qual curral? Se você fosse se comportar como um cara de direita, você tem que falar certas coisas, se comportar de certa maneira, e não necessariamente você vai estar falando a verdade. Mesma coisa se você for de esquerda. Eu não acredito que, por exemplo, se eu adotar um modelo norte-americano do princípio da subsidiariedade, que é dar todo o poder possível, por exemplo, para as prefeituras, que vai funcionar no Brasil. Você vai no Maranhão e você fala, cara, eu não vou dar poder para o prefeito daqui. Aí eu vou olhar para a China, que tem um modelo diferente. E eu, como um cara de direita, vou olhar para uma coisa que foi aplicada na China e falar, eu quero trazer para cá. Indicadores de desempenho, premiar o administrador público pelo desempenho que ele tem. Então, ao pensar com uma cabeça mais aberta, a gente acaba criando soluções para problemas que não deveriam ser ideologizados, sabe? Esgoto não deveria ser objeto de discussões ideológicas, prefeituras mal feitas, asfaltamento de rua, não deveria. Mas no Brasil, infelizmente, é. Então, ao fazer isso dessa maneira, a gente começa a cativar o coração de uma galera que quer soluções. Essa molecada mais nova, que nos acompanha, que nas pesquisas me colocam, né, entre o público de 16 a 24 anos em primeiro lugar, ela quer, assim, ela não quer ficar discutindo o sexo dos anjos, ela quer resolver o problema da segurança. É pra prender bandido? É pra acabar com essa coisa? Então vamos prender logo o bandido? Olha, o que faz pra resolver o problema do centrão? É isso aqui, então vamos. Então,
Ao ser prático e não ficar preso em questúnculas ideológicas, eu acho que a gente cresce e acho que isso vem funcionando. Candidato à presidência da República pelo partido Missão, é nosso convidado aqui no Linha de Frente, no Linha de Frente Especial, nessa noite de quinta-feira. Renan, o que é que você visitando nossa região, visitou o Maranhão, deve vir fazer a visita na Bahia? Eu quero saber suas propostas para infraestrutura, para questões que afligem o Nordeste. Por exemplo, temos questões graves de saneamento básico que precisam ser resolvidas. As questões de segurança, obviamente, a gente está enfrentando nas últimas 24 horas aqui em Salvador e na região metropolitana. 2 policiais foram assassinados, um policial civil, um policial militar e agora há pouco um policial foi baleado aqui na nossa ilha vizinha, a ilha de Itaparica. Qual a sua proposta? O que é que você enxerga para o Nordeste, para a Bahia em específico, sobre infraestrutura e sobre segurança pública, Renan Santos? Olha só, tem que. Você pediu para eu fazer então uma palestra de 1 hora, porque é tanto problema, que Isso é. eu teria que atacar todas as áreas. Porque a gente começa da infraestrutura. Se eu rodar praticamente todos os estados do Nordeste, as estradas são deploráveis. O Maranhão, naturalmente, é o pior dos casos. Já haviam me falado, olha, o Maranhão, você nunca verá estradas tão ruins como o Maranhão. Que é o que eu digo, no Maranhão, os buracos têm até uma estrada. Se você olhar no buraco, você vai ver que tem uma passagem ali, porque é assustador. Agora, os problemas não ficam aí, né? O problema o educacional, as taxas de analfabetismo no Nordeste são muito maiores. Há um problema de atividade econômica em que as pessoas não apenas não têm uma renda per capita alta, né? As rendas familiares ali, chegam, se eu me engano, na Bahia a coisa está na casa de 1,5 mil reais. É tudo muito baixo e há uma alta dependência na hora de você formar sua renda familiar de auxílios estatais, portanto abaixa a atividade econômica. Se abaixa a atividade econômica, abaixa a produtividade. Se abaixa a produtividade, não vai gerar riqueza. Então você fica preso num ciclo. E o que mais, né, quando a gente fala assim, o que tem a ver com todos os problemas que vão da estrada até as pessoas não terem atividade econômica, a você não conseguir uma política boa de segurança pública ou resolver o analfabetismo? Você tem a pior classe política do Brasil, que é a do Nordeste. Eu falo com tranquilidade, não há classe política no Brasil tão deletéria quanto a do Nordeste. Em maior e menor grau, dependendo da região. Ceará, por exemplo, é um ponto fora da curva, apresentou algumas políticas industriais interessantes, políticas na área de educação que funcionam e foram imitadas pelo resto do Brasil, mas no geral, você tem uma classe política clientelista, coronelista, muito da velha, mesmo os caras jovens são velhos, como é o caso do João Campos, que mantém as pessoas e o ciclo político num clima meio anos 20, anos 30 do século passado, não nesse século aqui. Isso é horrível. Isso faz com que o Nordeste, e essa é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas que estão nos ouvindo aí na rádio, o Nordeste fique para trás do Brasil em quase todos os indicadores. E mesmo hoje, estamos em 2026, tirando o caso específico de João Pessoa, da Paraíba, que tem pessoas migrando para Paraíba, as pessoas continuam saindo do Nordeste para procurar emprego em outros lugares do Brasil. Até quando a gente vai aceitar isso? Esse é um fluxo que está rolando desde os anos 30 do século 20. São quase 100 anos de nordestinos migrando do Nordeste para o Sul, Sudeste ou agora o Centro-Oeste. Não é digno para essas pessoas isso. Então a gente precisa dar um basta. E esse basta vai começar mexendo nos sistemas de incentivo da classe política, ou seja, o que faz uma pessoa entrar na política e como a gente mede o desempenho dela. Não pode ser só o voto, é uma dica. O político tem que ser avaliado por entregas na área de segurança, infraestrutura, educação. E se o político não entrega isso, especialmente os prefeitos, ele fica inelegível. Porque tem um outro problema, que aí eu vou jogar aqui também para você, que é um problema grande, que é o problema da compra de voto. Compra de voto acontece no Brasil inteiro, mas ela é a regra no Nordeste. Compra de voto tem até na cidade dos meus pais, Vinhedo, que tem um IDH altíssimo, uma cidade rica no interior de São Paulo. Mas, no Nordeste, ele acontece numa intensidade tão grande. E aí aquela política de botar os parentes de todo mundo na prefeitura, para você fazer todo mundo trabalhar para você no período eleitoral, o dinheiro desviado da emenda que compra o voto da pessoa, que isso elimina qualquer possibilidade de democracia ou elimina a possibilidade das pessoas votarem de maneira, vamos dizer, independente, com a consciência delas. E aí esses políticos, essas famílias velhas vão mandando nas cidades, as cidades ficam pobres para sempre, e isso é ruim para todo mundo. Ruim para o povo do Nordeste que sofre, e ruim para o povo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acaba pagando a conta desses políticos, através do Pacto Federativo. E esse ciclo precisa mudar, eu quero mudar esse ciclo. Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, e ele mencionou que confia muito no Instituto Atlas e Intel. As pesquisas mais recentes do Instituto Atlas e Intel colocam Renan Santos, na minha avaliação, numa surpreendente posição de terceiro lugar à frente de políticos. Por que surpreendente? Porque políticos tradicionais, com vários mandatos, com reconhecimento nacional, ficaram atrás de Renan Santos
na maior parte dos cenários da pesquisa Atlas Intel. Agora, Renan, vamos falar dos acontecimentos que estão em Brasília e que reverberam pelo país e pelo mundo. Hoje foi preso o presidente do BRB, o presidente de um banco importantíssimo, como o Banco Regional de Brasília, por suspeita, segundo a denúncia da Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, suspeita de ser beneficiado numa possível compra de papéis pelo Banco Master e a tentativa de comprar o banco. Você está acompanhando, eu vejo muitos de suas lives, seus depoimentos, tudo que está acontecendo aí com o Daniel Vorcaro. Na sua avaliação, Daniel Vorcaro vai fazer uma delação completa? Quem é que tem que ter medo de uma delação de Daniel Vorcaro, Renan Santos? Em condições normais de temperatura e pressão, todo mundo tem que ter medo do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro sabe podres de todo mundo, tirando as pessoas honestas no Brasil. Eu tenho certeza que você, Pablo, não tem medo que você não está envolvido nisso. Eu não tenho medo que eu estou envolvido nisso, mas muita gente... Aí na Bahia um monte, né, pra falar da classe política daí, até porque o escândalo do Master, em grande medida, também começa na Bahia. Mas STF, membros do mercado financeiro, grandes empresas do mercado financeiro aqui na Faria Lima, em São Paulo, membros dos grandes partidos brasileiros, governo Lula, bolsonarismo. Basta ver, assim, esse presidente do Banco Regional de Brasília, ele tinha relações super próximas com o senhor Flávio Bolsonaro. Né? Foi durante ali a presidência dele que aquele empréstimo esquisitíssimo foi obtido para o Flávio para comprar aquela mansão esquisitíssima também, né? Que ele não teria condições normais de pagar. Então, quando a gente olha todas essas coisas, quando essas coisas se avolumam, se o Vorcaro delatar normalmente, se a Polícia Federal fizer o trabalho de coletar as informações e se essa delação for homologada, cai o Brasil. Cai o Brasil. Agora, há um trabalho, e você está acompanhando, de calar o Vorcaro. A PGR está, né, as notícias dão conta que a PGR está atrasando esse processo. O STF duvido que queira homologar a delação dele. Então, né, vamos ver o que vem aí. Assim, o que a gente está assistindo é uma coisa, um momento muito triste da nossa democracia. A gente viu agora a perseguição ao Alessandro Vieira que está acontecendo, as declarações recentes do Gilmar Mendes. A gente falar que o judiciário está se comportando de maneira natural é um absurdo. Né? Então, é um momento muito, muito grave. Ampliando e aprofundando um pouco mais isso, eu fiquei realmente assustado com a reação de integrantes, de ministros do Supremo, sobretudo Gilmar Mendes, também o ministro Dias Toffoli, ao verem o nome deles colocado num pedido de indiciamento num relatório da CPMI. E parece que a reação forte pode inclusive impactar na possível candidatura do senador Alessandro Vieira. Você, como hoje um player, como se chama, um player da política, você entende, eu estou entendendo assim, você entende que a isonomia, a autonomia entre os poderes está cada vez mais arranhada, um está querendo invadir o outro e tentando pressionar o outro lado a se render a possíveis atuações do judiciário contra o legislativo, também o executivo. Como é que você está enxergando isso, Renan? Eu acho que por conta do conflito que o STF teve com o Bolsonaro, ali entre 19, 20, 21, 22, e dos recursos que o Bolsonaro deu, o judiciário ficou hiperpoderoso. Isso não é uma fala minha, tá? Eu sou um presidente de partido agora, mas agora eu vou usar as palavras do meu colega presidente de partido, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Valdemar da Costa Neto disse que o Bolsonaro dava umas broncas, gritava, ô Alexandre, isso, aí depois ele recuava para tudo que o Alexandre queria. Essa foi a tônica do enfrentamento dele com os Bolsonaro. O Bolsonaro recuava tanto que o STF foi avançando em tudo. Nomeação do PGR anti-Lava Jato, 2 ministros do STF que em momentos importantes votaram ao lado dos interesses do STF, fim da Lava Toga, a fim da prisão em segunda instância, ou seja, retirar o COAF, na época que estava com o Moro, o COAF, as informações do COAF foram parar todas com o Dias Toffoli. Então, quando a gente olha todo aquele processo somado, né, aquela crise toda na pandemia e o hiperempoderamento do inquérito do Alexandre de Moraes, a gente pode dizer que o STF virou um superpoder. Ele está acima dos demais poderes, e os demais poderes, tanto o poder executivo hoje com o Lula, quanto com o poder legislativo, com toda essa massa de políticos do Centrão, ninguém tem condições cognitivas ou morais de enfrentar o STF. O que é cognitivo? Eles não são muito inteligentes, não. A turma do STF é mais esperta, mais lida, sabe jogar melhor o jogo. E morais, porque eles estão envolvidos nos mesmos escândalos que o próprio STF. Né? Alguém vai dizer que os senadores brasileiros têm, vamos dizer, estofo moral para enfrentar uma briga com o STF? Infelizmente não. A gente gostaria que tivesse, porque essa briga precisa andar. A gente precisa... claramente a gente precisa... impeachment o ministro Alexandre de Moraes, que está obviamente encalacrado nesse escândalo todo, né? O Dias Toffoli também está encalacrado. Então, e aí?
O Senado tem condição? Por que não falam nada? Boa parte dos senadores estão querendo concorrer à reeleição. Por que eles já não andam com essas coisas agora? Então, eu acho um momento muito ruim, um momento de muita fragilidade, e eu não sei, de maneira clara, se as pesquisas continuarem como elas estão, né, com o Lula e o Flávio primeiro, não apenas eu não acho que haverá mudança, eu tenho certeza que as coisas continuam como estão e o Brasil vai se rumando para se tornar um regime estranho, né, um regime semidemocrático, com uma oligarquia muito corrupta administrando a gente. Se confirmando essas pesquisas e Renan Santos não chegar ao segundo turno, for Lula e Flávio Bolsonaro ou qualquer outros concorrentes, Renan e o Partido Missão vão anunciar apoio a algum dos dois? Flávio Bolsonaro é um candidato passível de receber o apoio de Missão ou vocês iriam se isentar de participar no segundo turno? Não, eu não imagino nenhum cenário que eu não estou no segundo turno. Eu não vou nem trabalhar com essa hipótese. Até porque, imagina, o pessoal que está nos assistindo aí, imagina que soldado ruim eu seria. Não, não, olha só, já estou pensando no segundo turno. Tem isso, não. Deixa essa atividade aí pro Caiado. Eu vou trabalhar apenas para ir pro segundo turno e lá eu vou derrotar seja o Lula, seja o Flávio. Até porque aí no Nordeste, quando eu rodo, eu arranco o voto do Lula. Boa parte da juventude aí na última eleição votou no Lula e agora tá buscando as nossas ideias. Então, não sei se nem o Lula nem o Flávio tem vaga garantida no segundo turno. E mais, coloco um outro ponto. Se o Lula perceber que não tem condição de vencer, ele não será candidato, aí lança Camilo ou lança Haddad. E aí tá totalmente aberto o jogo. Totalmente vai para todo mundo. Tá? Não acho uma candidatura petista engrene. Com Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo partido Missão. Já estou convidando você, quando vier a Salvador, quando vier a Bahia, a gente gravar aqui na TV Aratu e também fazer o programa aqui na rádio, no estúdio. Vai ser muito bom conversar com você pessoalmente. Agora, antes de encerrar e já agradecendo o seu tempo, eu quero conversar rapidamente com o presidente do partido e não com o pré-candidato. Por quê? Porque nessa janela partidária, eu, aqui na Bahia, e olhando também algumas movimentações nacionais, eu estou vendo, Renan, que ser presidente do partido está mais ou menos assim como ser diretor de futebol de clube grande, com orçamento grande, contratando, fazendo contratação de influenciador, fazendo literalmente contratação, porque faz uma série de promessas, uma série de atividades para atrair o político ou o novo político. O presidente do partido Missão, Renan Santos, está preocupado com a cláusula de barreira, porque vocês têm, além da missão normal que está no nome, vocês têm uma missão de eleger deputados federais, de tentar eleger o máximo de uma bancada para o partido crescer e se viabilizar e ficar mais forte. Como está sendo essa composição aí, Renan, e como está sendo aqui na Bahia montar o partido? Bom, a pesquisa Atlas mostrou que o partido Missão, na preferência do eleitorado, ele já está com 5 pontos alguma coisa, e vamos buscar o PSOL já para subir para terceiro, né? Ou seja, o partido com nem 6 meses de idade, ele já tem uma grande preferência junto ao eleitorado, e quando a gente pesquisa entre os mais jovens, ali, de acordo com a Atlas, tá melhor ainda, né? A coisa passa dos 20%. Onde eu quero chegar com isso, que é bem importante? É um partido que ele se firma como um projeto de Brasil e como uma iniciativa majoritária. Sendo uma iniciativa majoritária, ele tem que se valer das suas ideias e dos seus candidatos. E nesse sentido, eu não vou ficar desesperado em passar a cláusula de barreira, porque isso iria destruir a própria ideia do partido, e aí o partido, como projeto, morre. O que eu quero dizer, para traduzir para quem está nos ouvindo, a pessoa, o dirigente partidário comum, ele vai chamar o maior número possível de influencers bizarros, de caras do centrão, caras que tenham grana, e vão ficar fazendo propostas e entregam os diretórios estaduais para essas figuras ficam no diretório estadual e prometem eleição federal e estadual, isso ajuda na conta do partido. Nós não fizemos isso. Então, se eu fosse falar assim, minha preocupação como dirigente no sentido de passar a cláusula de barreira, qual foi? Ter os melhores candidatos alinhados com o que a gente pensa, absolutamente nenhum candidato nosso vai fazer campanha para algum outro candidato a presidente ou vai defender uma ideia que não seja uma ideia nossa. Essa pessoa, no meio da campanha, se ela fizer isso, ela vai ser reprimida dentro do projeto. O projeto é muito claro, um projeto de um partido político alinhado, como acontece em qualquer democracia séria no mundo. Então, só vale a pena passar a cláusula de barreira se o nosso projeto passar a cláusula de barreira. Se eu precisar virar outro projeto para passar da cláusula de barreira, significa que o meu projeto é ruim, portanto que ele não tem espaço na sociedade civil. Então eu vou testar o meu projeto. E aí eu fico minha crítica, não só os partidos centrão que não tem nenhum significado e só querem passar a cláusula de barreira porque sim, né?
Ou até, por exemplo, o Partido Novo, que surgiu de uma ideia legal, bacana no início, e que hoje ele é um puxadinho do bolsonarismo só para tentar passar causa de barreira, que é um negócio meio desonesto. É A gente isso, está conversando com o Renan Santos, agradecendo aos milhares de youtubers, os milhares de fãs aqui de Renan Santos que estão acompanhando também pela internet, pelo YouTube. Renan, você já, pela grande visibilidade que o partido e que sua campanha, sua pré-campanha estão tendo, você já deve ter recebido algum convite, alguma conversa aqui da Bahia, de qualquer um dos candidatos, para um apoio, para chegar junto, digamos assim, para colar com algum candidato aqui na Bahia. Já teve isso e quem foi, Renan Santos? já teve umas conversinhas assim, mas eu não tô levando muito à frente, porque eu não acredito nesse jogo. Se eu precisar fazer esse jogo, quer dizer que meu projeto é ruim. O que eu quero dizer, não é que eu sou marrento, de maneira alguma, eu sou uma pessoa super leve no trato. A fama de Renan, brabão, doidão, é mais uma fama do que uma condução. Eu sou uma pessoa simples e confiável no trato. O meu ponto é, eu quero interferir de maneira positiva nas eleições, eu quero ganhar a eleição para presidente, eu quero fazer bancada dos estados, eu quero eleger governadores. E o meu papel aí na Bahia será determinado pelo tamanho da minha mensagem na Bahia. Então, antes da Bahia, eu vou chegar, eu vou fazer igual eu fiz no Maranhão, eu vou rodar a Bahia inteira e eu vou bater em quem precisar bater e vou elogiar quem precisar elogiar. Se tiver uma boa iniciativa numa cidade no interior da Bahia de um prefeito que, sei lá, é do PSD, por mais que o PSD não vai estar comigo em nenhum momento, eu vou elogiar. E se eu precisar bater num cara do PSD, do PT, eu vou bater. E vai ser a mesma lógica, porque o que importa é tratar dos problemas baianos dentro da lógica do sistema de valores nosso. E dentro desse sistema de valores, aí a gente vai estabelecer uma régua não só moral, mas uma régua valorativa. E aí isso vai ajudar o eleitor a pensar como a gente, e pensando como a gente, naturalmente ele vai ver a gente como uma alternativa. E aí depois eu converso, porque eu acho que o mais importante é o seguinte, como o meu projeto é melhor, eu quero ver, antes de tudo, candidatos a governo endossando minhas propostas, endosso minhas propostas, falar, o Renan tem uma proposta muito boa e quero endossar. Eu gostaria de ver isso primeiro, da parte deles. O pessoal do Maranhão duvidava, né? Achava, não, esse cara é só um doido. Aí o doido foi lá, foi um rebuliço. Hoje tá o tal do Braide, prefeito de São Luís, desesperado, explicando que ele não deixou o bairro sujo, não sei o que. É isso. Pô, se vocês quiserem conversar e endossar minhas propostas, nominalmente, ó, o Renan tem uma proposta boa, vale a pena a gente apoiar. Pô, eu vou dar, inclusive, luz pro cara. Falar, ó, que legal, esse cara de outro partido tá fazendo isso. Só que eles não gostam. E é aquela coisa que eu falo, Pablo, se não é pelo amor, é pela dor. Às vezes eu vou lá e vou falar do problema do município do cara, o cara vai tomar um susto. Não quero brigar com ninguém, só quero falar a real e apresentar nosso projeto. Renan Santos, 42 anos, fundador do Movimento Brasil Livre, fundador do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Para finalizar, eu quero saber a história lá que eu li no site Metrópole de um vazamento, inclusive eu já vou repudiando aqui, ó, vazamento de conversa. Isso aí nunca tem um objetivo republicano, é muito grave quando eu vejo esse negócio de vazamento de conversa de grupo de WhatsApp. Mas estava lá publicado no site Metrópolis e estava dizendo, atribuindo a você uma declaração sobre o uso de cogumelos mágicos. Até eu fui procurar com um médico especialista amigo meu e falou, Pablo, tem muita gente já fazendo o uso de microdosagem com acompanhamento médico do termo técnico psilocubensis. O que é que foi que houve ali, Renan? Quem vazou essa história? Com qual interesse? E afinal, o que são os cogumelos mágicos, Renan Santos? Olha, o cogumelo mágico é um cogumelo que a humanidade já usou. Eu até fiz uma revista sobre eles. O ser humano usa ele de maneira religiosa há milênios, né? E agora a medicina está descobrindo um papel que ele tem regenerativo sobre as conexões neurais, de modo a tirar pessoas da depressão, da ansiedade. A gente cria curtos-circuitos mentais. Esses curtos-circuitos, devido à repetição, nos levam a ansiedade, gatilhos, etc. E aí hoje existem inúmeros tratamentos alternativos para fazer enfrentamento a isso. Lá nos Estados Unidos tem muitos papers sobre isso. A microdosagem que você citou são as pessoas que fazem o uso para aumentar o desempenho delas, não só criativo, mas desempenho de trabalho. Eu, por exemplo, quando eu tomei, eu fiz essa microdosagem, eu precisava escrever artigos para nossa revista e funcionou super bem. Eu fiquei super produtivo, uma coisa boa para trabalhar. Boa parte da galera, inclusive na Faria Lima, faz uso disso. Quando não é isso, toma um remédio horrível, tarja preta, que é o Venvance, que eu não recomendo para ninguém. E é basicamente isso. Não é legal, o cogumelo basicamente é um cogumelo que nasce no cocô da vaca, para não falar palavrão aqui, né?
nasce em qualquer lugar. E sim, cara, eu já experimentei. E o que as pessoas não vão ver é eu dando uma de político mentiroso, enrolão, chegando, não, eu vou ver, vou mandar periciar. Não, falei mesmo. Vazaram, uma pessoa mal intencionada, canária, quis vazar, achou que ia me prejudicar e não prejudicou, muito pelo contrário. A revista que a gente fez sobre a direita psicodélica norte-americana vendeu muito. E essa discussão que envolve não só o uso medicinal da psilocibina, mas também o canabidiol, que pode ser utilizado, por exemplo, no enfrentamento da epilepsia, começou a ser debatido e eu acho isso legal pra caramba. Acho que eu gostaria de ver esse tipo de substância sendo usado de maneira controlada no SUS. Eu acho que são opções que a gente tem de tratamento que podem ser muito úteis para um mal que acomete especialmente os mais jovens, que é o mal da depressão e o mal da ansiedade. Então, é basicamente isso. Eu não fico nem um pouco tipo, preocupado com esse assunto. Não te prejudicar, parece que o tiro saiu pela culatra. Eu tô vendo aqui os comentários, pessoal, nosso presidente Super Mario bota os cogumelos, nosso presidente cogumelado, ou seja, aparentemente não abalou em nada o pessoal que apoia Renan Santos e que apoia o Partido Missão. Renan, muito obrigado, boa sorte para você na sua campanha e reforçando, quando vier a Salvador, vem aqui pra gente gravar pra TV Aratu no Linha de Frente, pra gente gravar também pra Antena 1. Muitos baianos querem conhecer a fundo as suas propostas caso chegue ao Palácio do Planalto. Maravilhoso, será uma honra, será o primeiro lugar que eu vou visitar quando eu chegar em Salvador. Tenho minha promessa. Eu conversei agora com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão e, como ele mesmo gosta de mencionar, empresário, ativista, fundador do MBL e guitarrista também. Quem sabe quando ele estiver aqui vai dar uma palhinha pra gente de algum solo de Slash que esteve ontem aqui na capital baiana. Aliás, esse vai ser um assunto depois do intervalo no Linha de Frente da Antena 1. Continue com a gente. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.